Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Com renovada alegria, agradecendo a presença de todos nesta noite domingueira e lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Constitui-se dever e obrigação do ser humano que deseja desvelar o reino de Deus, que está dentro de si mesmo, a administração eficaz do seu bem-estar integral. Graças à gentileza da direção da casa em facultar-nos o tema da palestra, escolhemos o assunto Fatores de Desequilíbrio e a Busca pelo Bem-Estar Integral. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: dizes aspirar a quietude celeste em teu coração e desejas que tua mente seja um oásis de paz. Justo querer, mas como tens procedido para essas conquistas? Para reflexionarmos sobre esse tema, eu fui buscar no capítulo 7 da obra O Ser Consciente, de autoria do espírito Joana de Ângeles e o médium Divaldo Franco, este capítulo intitulado Fatores de Desequilíbrio. Preliminarmente, observemos que a saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro de bem-estar, quais sejam equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Quando um desses elementos deixa de existir ou está comprometido, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação, que afeta qualquer área do conjunto psicofísico. Mas a grande pergunta que se faz é: conseguimos nós, nesses tempos vividos, estarmos devidamente equilibrados do ponto de vista orgânico, mental e socioeconômico? Qual desses elementos tem pesado mais nesse equilíbrio? Essa é uma resposta que cada um deve dar a si mesmo, mas refletir em profundidade, refletir com isenção de ânimo, evitando a todo custo cair naquela posição psíquica do coitadinho. Investigar a fundo, para poder então tomar as devidas providências com vistas a esse bem-estar integral. Joana segue o texto dizendo: sendo a criatura humana constituída pela energia que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos, qualquer distonia que a perturbe abre campo para a irrupção de doenças, a manifestação de distúrbios que levam
aos vários desconcertos patológicos conhecidos como enfermidades. Olha que interessante. Será que nós já estamos exibindo sintomatologia desse estado de desequilíbrio orgânico espiritual? Mais ou menos coisas do tipo perda de apetite, sono descompensado, queda de cabelo, arritmia cardíaca, irritabilidade crônica, gastrite, colite, impaciência. Será que porventura estamos exibindo isto e ainda não nos demos conta de que pode ser, ou com certeza será, uma alteração dessa energia que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos do nosso organismo? Joana prossegue dizendo: por isso, é possível que uma criatura em processo degenerativo possa aparentar saúde face à ausência momentânea dos sintomas que lhe permitem o registro, a percepção do insucesso. Da mesma forma, diz Joana, podemos considerar que, escrava da mente, a criatura transita do cárcere dos sofrimentos aos portões da liberdade, ou seja, das doenças à saúde e vice-versa, através da energia direcionada ao bem, à harmonia ou sob distonias, conflitos e traumas. Olha como é interessante a abordagem da benfeitora Joana de Ângeles. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer nesse aspecto é como tem sido o nosso trânsito entre esses 12 estágios, o cárcere do sofrimento ou portão da liberdade, a saúde ou a doença. Nós temos direcionado a nossa energia para a prática do bem? Ou nós estamos permanentemente em conflitos internos? Conflitos da mente, conflitos do sentimento, conflitos do coração, com manifestações sobre as pessoas que estão em nosso derredor? E ela diz uma coisa interessante no início desse parágrafo. É possível que uma criatura em processo degenerativo possa aparentar saúde, face à ausência momentânea dos sintomas. Muitas vezes esses sintomas estão mascarados, mas a pessoa já está num processo de adoecimento psicoespiritual e físico, claro. A Joana prossegue dizendo: de relevantes significados são os conteúdos negativos do comportamento emocional, geradores das disritmias energéticas que passam a desvitalizar os campos nos quais se movimentam, enfraquecendo-os e abrindo-os à sintonia com os micro-organismos degenerativos. Olha que interessante. Conteúdos negativos do comportamento emocional. Falei há pouco que a pessoa deve superar esta ideia de ser o coitadinho, de ser a eterna vítima. Mas também deve evitar alimentar emoções como o ódio, a raiva, a ira, o desprezo, o desamor, a impaciência. Porque alimentando
estes conteúdos negativos do comportamento emocional, a criatura produz o que a Joana está chamando de disritmia energética. Em vez dela canalizar para a prática do bem, para a prática da harmonia, ela está fazendo exatamente ao contrário. Está indo no caminho do que ela informou anteriormente, da distonia, do conflito, do trauma. E a consequência natural disso, segundo informa Joana de Ângeles, é que nós abrimos porta para a instalação dos micro-organismos degenerativos. Ou seja, as populações de micro-organismos presentes naturalmente no nosso organismo e que fazem parte da homeostase necessária, elas começam a multiplicar-se indefinidamente e criam a doença. É fundamental que para esse bem-estar pretendido, que todos nós desejamos, que nós cuidemos com atenção de preservar as atitudes de edificação, ou seja, aquela que se nos apresentam como um candidato à perfeição. Ser um homem de bem, tal como está no nosso Evangelho. Agora, para isso, nós vamos precisar nos livrar, deixar à margem os ressentimentos, os desconfortos morais, dando prioridade a viver os momentos agradáveis e abençoados. Você imagina que uma pessoa que mantém uma mágoa contra alguém dentro de si, o quão tóxica é essa mágoa para o seu organismo psicofísico e espiritual. Evidentemente que, num prazo não muito longo, esta criatura vai adoecer fisicamente, porque ela já está doente do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mental, psíquico. Logo, logo surgirão as primeiras manifestações físicas e que muitas vezes ela nem sabe por que está com essa manifestação, achando que não fez nenhuma extravagância, que não tem razão de ser, esquecendo-se de que a causa é de natureza espiritual. Mas vamos ver o que diz mais a Joana de Ângeles. Entre os muitos fatores de destruição do equilíbrio, anotemos o amor, a angústia, o rancor, o ódio, que se convertem em gigantes da vida psicológica com poderes destrutivos insuspeitáveis. Você deve estar achando estranho, né? Ué, ela está colocando como fator de destruição o amor? Sim, o amor aselvajado. O amor que não é o amor ágape ensinado por Jesus. Mas ele é aquele amor que tiraniza, que domina, que escraviza, que mais faz mal do que bem. Podemos entender de que forma a angústia, o rancor e o ódio se tornam fator de destruição do equilíbrio. Isso é fácil, falamos há pouco. Mas a grande pergunta é: o que fazer diante desses fatores de destruição? Aí a própria Joana já dá a resposta. Ela diz: a mente desordenada, que cultiva paixões dissolventes, perde o rumo, passando a fixações neuróticas e somatizadoras, infelizes, que respondem pelos estados inarmônicos ou desarmônicos da psique, da emoção e do corpo. Veja então que o amor mal conduzido, o rancor, o ódio, a angústia, a ansiedade, vai levar exatamente a esse estado de coisas. Esse estado desarmônico da psique, da emoção, do sentimento, com manifestação final no corpo físico.
Então vamos ver cada um desses elementos apostados por Joana. Lembre-se que as suas atitudes falam sem palavras a teu respeito, desvelando recursos de que dispões nos cofres do coração. Não esqueça que Jesus manteve todas as atitudes coerentes entre o que ele falava e o que ele fazia. E foi exatamente esse exemplo de fidelidade que ele deu e para o qual veio à Terra que fez com que ele se tornasse uma pessoa respeitada, mesmo pelos adversários, mesmo por aqueles que o combatiam, que o vilipendiavam. É o que nós chamamos de atitude moral. Jesus tinha moral para com as criaturas em função da coerência que ele mantinha entre o que ele dizia e o que ele fazia. E que talvez seja essa a nossa grande dificuldade. Mas vamos então examinar aqueles elementos que a Joana chama de fatores de desequilíbrio, começando pelo amor. Ela diz: confundidas as sensações imediatas do prazer com as emoções estimuladoras do progresso moral, ou seja, quando eu fico dividido entre o prazer e o crescimento espiritual. O amor enquanto prazer e o amor enquanto algo que me torna espiritualmente melhor. Diz ela, o amor constitui o grande demolidor das estruturas celulares. Eu achei essa frase muito forte. O amor constitui o grande demolidor das estruturas celulares, pela força dos desejos de que se faz portador, principalmente nas chamadas sensações imediatas do prazer. E Joana diz, certamente, referimos-nos ao amor bruto, aselvajado, possessivo, que situa no desejo a sua maior carga de aspiração. Não é o amor ágape ensinado por Jesus. Não é o amor que nos faz progredir moral e espiritualmente. Sensações imediatas do prazer se refere a esse amor-interesse, movido sempre por interesses menores, daqueles que nada têm a ver com o coração. É, por exemplo, o interesse carnal, o amor que é apresentado, mas com interesses econômicos. A Joana diz, o amor de que te revistas tornará as tuas atitudes de paz e de enternecimento, atraindo para o teu círculo emocional as vibrações favoráveis ao crescimento íntimo, enquanto as reações da mágoa e do ódio, a semelhança de cimitarras, terminam por ferir-te antes que afetem aos demais, diz a Joana. Apenas esclarecendo o que significa a cimitarra. Cimitarra é uma espada de lâmina curva, que é mais larga na sua extremidade livre, com o gume da espada no lado convexo, e que é muito utilizada pelos povos orientais, como, por exemplo, os árabes. Só a fim de esclarecimento, já que Joana está falando que as reações de mágoa e do ódio, a semelhança das cimitarras, que terminam por ferir-te. Ou seja, como o gume da faca, da espada está voltado para si mesmo, a criatura acaba ferindo-se a si própria. A Joana diz mais, a terrível consequência do amor mal administrado. Quanto mais aspira e frui, mais exige
e sofre. Se não logra a realização do desejo, mais se decompõe, perdendo ou matando, com raios venenosos da mente em desalinho, as defesas imunológicas e a vibração de harmonia mental, logo tombando nos estados enfermiços. Conclusivamente, neste aspecto, meus amigos, podemos dizer que amor mal administrado adoece a criatura. Veja um exemplo clássico do amor mal administrado: o ciúme. Quanto sofre o ciumento, a ciumenta? Quantas vezes adoecem por conta disso? Aquele amor possessivo. Lembremos que a combinação entre o que pensa a mente e o que sente o coração, por certo, poderão produzir estados enfermiços ou saúde plena. E você deve perguntar, mas por quê? Porque a lei é de causa e efeito. Se nós iluminarmos a mente com as sublimes lições do Evangelho, se nós enriquecermos os lábios com palavras edificantes, se todas as nossas palavras, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são dignos, tudo que estiver armazenado no pensamento e no sentimento torna-se um alimento emocional. E, de acordo com a qualidade, pode envenenar ou santificar a alma. Se as palavras são edificantes, santificamos a alma. Se as palavras não são dignas, envenenamos a alma. Não esqueça que tudo está sob o guante, sob o domínio da lei de causa e efeito. Não tem como ser diferente. O segundo elemento é a angústia. Tida como insegurança pessoal, decorrente de vários fatores psicológicos e que gera instabilidade de comportamento, facultando altas cargas de ansiedade e medo. O sujeito, sentindo-se incapaz de alcançar as metas a que se propõe, começa a transitar entre emoções em desconcerto, perturbadas. E aí se refugia em fenômenos de angústia. Por uma razão muito simples. Ele está diante da impossibilidade de controlar os acontecimentos de sua vida. O nosso confrade Gerson Tavares, numa palestra feita na Associação Fraternidade Espírita, diz assim: diálogo interno é fundamental para que nos encontremos, e a descoberta da verdade sobre nós é libertadora. E assim vamos, aos poucos, renovando o inconsciente, reformulando e revolucionando o nosso mundo interno com um novo conteúdo de paz, equilíbrio e serenidade, calcado no Evangelho de Jesus, que nos projeta para o amor. Está aí uma receitinha muito boa para o combate à angústia, a essa insegurança pessoal. Novo conteúdo de paz, equilíbrio e serenidade. Tá, eu vou buscar esse conteúdo aonde? No Evangelho de Jesus.
um manual de vivência perfeito. O terceiro elemento é o rancor. Uma pessoa rancorosa sofre por demais e adoece por demais. O rancor é um fenômeno natural decorrente da insegurança emocional, mas que produz ácidos destruidores de alta potencialidade, que consomem a energia vital e abrem espaços intercelulares para a distonia e a instalação de doenças, diz a Joana. Ela diz mais que o rancor é um entulho psíquico que acarreta danos emocionais variados e que podem levar ou levam a psicoses profundas e a episódios esquizofrênicos de difícil reparação. Olha que interessante. Olha o que o rancor é capaz de fazer com a criatura. Quem nunca passou pelo estado rancoroso? O rancor é uma ferida aberta no domínio da consciência. E nós vamos adoecendo gradativamente à medida que esse rancor vai se consolidando em nossos sentimentos, no coração e na mente. E aí, para isso, a Joana tem um ensinamento oportuno. Ela diz: a psicoterapia do perdão, com os mecanismos da renúncia dinâmica, consegue eliminar as sequelas do insucesso, retirando o rancor das paisagens mentais e emocionais da criatura, sem o que se desarticulam os processos de harmonia e equilíbrio psíquico, emocional e físico. Olha aí. Quem vai resolver o problema do rancor? O perdão. Sim, você foi ofendido, não perdoou, guardou a mágoa, está rancoroso. Quiçá pode até estar esperando o momento da vingança. E aí o prejuízo será seguramente maior. Então a Joana está dizendo, olha, a psicoterapia do perdão, com os mecanismos da renúncia dinâmica. O que é renúncia dinâmica? É ir substituindo dentro de nós tudo aquilo que é deletério, que é nocivo, que nos estimula a prática do revanche, da vingança, de pensar mal da pessoa, de desejar o mal à pessoa que nos ofendeu. Temos que renunciar a tudo isso. Pensar só no bem, falar só no bem, fazer só o bem. E o último elemento é o ódio. Joana diz que o ódio é uma etapa terminal do desarranjo comportamental. Ela diz que ele é tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Diz ainda que é um estágio primevo da evolução, ou seja, o ódio é aquilo que já está relacionado lá à nossa face primitiva, animalesca, atavicamente mantido no psiquismo, no emocional da criatura. É um espírito que ainda não evoluiu. Ainda está no tempo das cavernas. E que necessita ser transformado. Transformado em quê? Em amor. É o único antídoto para o ódio, é o amor. Mas como eu vou conseguir fazer isso? Aí Joana diz, mediante terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternais, de disciplina da vontade. Olha que interessante. Então eu posso combater esse ódio que está dentro de mim? Pode. Sendo bondoso.
sendo bom, fazendo bem. Aí vai de novo aparecer algo que estava lá no rancor, a renúncia. Exercícios fraternais, ver o outro como irmão, tratar o outro como irmão. E a disciplina da vontade. A vontade, aquele grande departamento que gerencia tudo que fazemos, que está muito bem explicado por Denis no capítulo intitulado A Vontade, lá na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que eu recomendo a leitura. Agora, Joana esclarece a nociva origem desse terrível sentimento que é o ódio, dizendo o seguinte: desenvolve-se na sua área mediante a análise injusta do comportamento dos outros em relação a si, e nunca ao inverso. Ou seja, nunca do seu comportamento em relação aos outros, mas do comportamento dos outros em relação a si. Fazendo-se vítima, porque passou a um conceito equivocado sobre a realidade. Deixa-se consumir pelo complexo de inferioridade procedente da infância castrada e descarrega inconscientemente a sua falta de afetividade, a sua insegurança, o seu medo de perda, a sua frustração de desejo em arremessos de ondas mentais de ódio, até o momento da agressividade física, da violência, em qualquer forma de manifestação. Simplesmente sensacional. Esse livro da Joana faz parte da chamada série psicológica. E a gente percebe o quanto de psicologia entende a Joana de Ângeles. Seguramente um espírito estudiosíssimo, de farta e vasta cultura sobre o comportamento humano. Ela que, enquanto espírita, é considerada, nas suas diferentes reencarnações, como uma grande frequentadora, uma assídua frequentadora das bibliotecas. Basta que nós nos lembremos daquele filme sobre Juana de la Cruz, que é uma das encarnações da Joana de Ângeles. E esse amor pela leitura que tornou esse espírito luminar. Mas é interessante quando ela aponta as razões pelo qual a criatura desenvolve esse ódio. Na realidade, o ódio que ela sente pelos outros é o ódio que ela sente por ela mesma. E ela começa logo elencando o complexo de inferioridade, sentir-se menor. E aí, a partir disso, aí descarrega inconscientemente tudo que ela tem de medo, de frustração, de insegurança, de falta de afetividade. E ela pode chegar até um estágio elevado, supremo, de violência física. Eu creio que esse esclarecimento da Joana fala por si só acerca do papel do ódio como um fator de desequilíbrio ao nosso bem-estar integral. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, lembremos, a saúde da criatura humana procede do ser eterno. Vem das experiências em vidas anteriores, conforme ocorre com as enfermidades kármicas. No entanto,
depende da consciência, do comportamento, da personalidade e da identificação do ser, da criatura, com o que lhe agrada e com aquilo a que se apega na atualidade. Simples assim. Nosso espírito é imortal, mas o nosso ser, o nosso sentimento, muitas vezes equivocado, é de que nós somos eternos. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Agora, no périplo de todas as reencarnações que passamos, nós fomos acumulando experiências positivas e negativas. Da mesma forma que nós deletamos do notebook, do celular, do tablet, os arquivos pelos quais não temos nenhum interesse, nós também precisamos deletar, do ponto de vista espiritual, tudo aquilo que foi negativo. Faz parte do passado? Sim, faz parte, é verdade. Mas eu não preciso trazê-lo para vivenciá-lo de novo na encarnação atual ou na reencarnação atual. Mas é muito fácil saber o que nós fomos de acordo com os gostos que temos agora, com as coisas que mais nos agradam, com aquilo ao qual nos apegamos mais. Esse é um indicativo, talvez, do que fomos. E claro, quem está de braços dados com o Evangelho de Jesus vai ter consciência plena para separar o joio do trigo. Mesmo que visitado por uma ideia infeliz, vai ter condições, baseado nos ensinamentos de Jesus, de rejeitar essa ideia infeliz. E aí, eliminar qualquer fator de desequilíbrio ao nosso bem-estar integral. Integral significa corpo, mente e alma. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas, desejando que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.